vou comprar uma e vou trazer aqui uma cesta de Natal. Com panetone, amém? Se tem bebida, não compra. Se só vem com bebida, tira, abre a bebida e joga na privada. E depois dá descarga. Não assusta comigo não, irmão, eu sou assim mesmo. Eu vou logo na lata. Não é? Faz isso e o restante da cesta você traz. Cesta de Natal. Cesta que tem panetone, que tem coisa diferente, para abençoar os nossos irmãos que tanto precisam. E nós estamos abençoando muitas famílias aqui. E nós vamos poder abençoar famílias nesse Natal, eles recebendo uma cesta diferenciada no Natal. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Quem está junto comigo nesse desafio aqui, levanta a mão aí e dá um glória a Deus aí. Amém, irmão? Saiu um glória mais ou menos, mas Deus ainda vai fazer, amém? Nós vamos levantar essas cestas de Natal, eu tenho fé. Vai estar cheio a mesa de cesta de Natal aqui para a gente orar e abençoar famílias aí. Muito bem. Vamos lá, Mateus 23. Mateus, capítulo de número 23. O tema de hoje da mensagem é: o testemunho está na UTI. O testemunho está na UTI. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus 23, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus está falando para quem? Multidão e discípulo. Diga, multidão e discípulo. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Agora verso 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque
Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Agora, o último versículo, verso 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra agora lida e liberada. Assim como a chuva cai do céu agora, Pai, e rega a terra, assim a tua graça, assim a tua palavra, meu Deus, seja derramada em cada coração, e esta palavra que nunca volta vazia, Pai, possa realizar aquilo pelo qual o Senhor está liberando ela agora, e o Senhor possa falar de uma maneira profunda a cada coração, de cada filho e filha tua aqui nessa noite. Ó Deus, nos alertando, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e nos ajudando a compreender, meu Deus, aquilo que o Senhor espera nesses últimos dias, aonde mesmo ouvimos agora, que estas coisas viriam sobre esta geração também. Meu Deus, mas nós podemos, Deus, aprender com a geração passada, para não cometermos os mesmos erros, mas ouvirmos, aprendermos, para podermos viver de maneira, ó Deus, que o teu nome seja glorificado, exaltado e visto em nós, não só por palavras, mas por atitudes, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelo nosso dia a dia. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Antes de nós falarmos sobre algumas coisas nesse texto, que é um texto bem forte, né, irmãos? Mas é um texto que Jesus está falando, diga, aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Essa palavra é forte, mas ela serve de alerta nesse tempo, nessa geração, nesse momento, para a sua vida, para a minha vida, porque Jesus ministrou a discípulos, nós somos discípulos. A multidão também estava ali, os fariseus também estavam ali, mas o mais importante é que Jesus ministrou aos seus discípulos, e Ele queria ensinar. E eu queria que você abrisse comigo, abre comigo Mateus, no capítulo de número 5, de 13 a 16, Mateus 5, de 13 a 16. Eu queria que você compreendesse o que está escrito em Mateus 5, de 13 a 16, antes de nós entrarmos na ministração de Mateus 23. Está escrito assim: vocês são, diga, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Diga comigo: vocês são a luz do mundo. Diga de novo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, primeira coisa nesse texto, diga assim: eu sou sal da terra e luz do mundo. Esse é o projeto de Deus para a igreja, para os seus filhos e suas filhas. Deus nos escolheu para ser sal da terra, luz do mundo. E Jesus está aqui pregando, é o sermão da montanha. Ele está pregando de novo para a multidão e para os discípulos. Diga: multidão e discípulos. Novamente, igual em Mateus 23. E aqui ele está ensinando a multidão e falando, os seus discípulos e ensinando, dizendo: vocês são sal, sal da terra, luz do mundo. E aí ele faz um alerta: o sal não pode perder a sua função. O sal precisa salgar, o sal precisa temperar, o sal precisa conservar, o sal precisa fazer a diferença do sabor. Que sabor é esse? Eu não estou falando de sabor só de comida, eu estou falando de sabor de vida, eu estou falando do sabor que faz a diferença e que leva aquele que não conhece a Cristo a olhar para você e dizer: meu Deus, eu quero o que você tem, eu preciso do que você tem, porque eu gostaria muito de poder estar vivendo o que você está vivendo, porque há um sal, porque há um sabor, porque há uma diferença, porque há uma vida que marca. Segunda coisa, ele diz: se esse sal perder o sabor, ele não vai fazer diferença, ele não vai impactar pessoas, mas muito pelo contrário, ele vai se envolver com aqueles que deveriam impactar. Ele vai começar a fazer aquilo que ele deveria fazer a diferença e mostrar que existe uma vida, e uma vida com abundância em Cristo Jesus, uma vida e uma vida eterna em Cristo Jesus. E quando eu falo de eternidade, não é só depois do céu, eu estou falando de qualidade de vida aqui. E ele se une com os outros homens, e a Bíblia diz que ele será pisado por esses homens. Ei, será pisado por esses homens, que ele deveria fazer a diferença, e não fez. O que mais? Vós sois luz. E luz não se põe em qualquer lugar. Não se põe debaixo da mesa. Luz se põe no velador. Por que nós temos luz no teto da igreja? Porque é o lugar da luz. A luz aponta para o alto.
A luz, ela traz aquilo que vem do alto e ilumina a escuridão. Luz não combina com escuridão. A luz afasta a escuridão. Acaba com a escuridão. Assim brilhe a vossa luz na igreja, na célula, irmãos, aqui na igreja, a única luz que brilha aqui é a dele, é a luz de Cristo Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Aqui não é a minha luz, é a dele. É lá fora que nós precisamos brilhar a nossa luz. Brilhe a vossa luz entre os homens, lá no meio dos outros. Está escrito aqui, acabamos de ler, olha só, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Quem é o outro? O outro é o seu próximo, é o seu parente, é seu tio, sua tia, sua mãe, seu irmão, né? O seu cunhado, seu vizinho, o seu patrão, o amigo de trabalho, aqueles que você encontra pelo caminho, eles são os outros, o próximo. Brilhe a vossa luz diante dos outros. E olha só o que é brilhar a luz: para que vejam as boas obras. Diga, luz está ligado não a falar, não a falar. Deus não está dizendo aqui, brilhe a sua luz diante dos outros, para que eles vejam aquilo que você fala. É isso que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito? Para que vejam as boas obras, o que vocês fazem, e glorifiquem o vosso Pai. Que vejam o que vocês fazem, as boas obras, as suas atitudes. Há uma confusão no meio da igreja cristã, da igreja de Cristo, e nós somos a igreja de Cristo. Tem muita gente que fala bonito, dá até revelação, pula, faz um monte de coisa, mas a vida dele não condiz com aquilo que ele fala. E Jesus está dizendo, não adianta nada, é luz debaixo da mesa. Como que é o meu dia a dia? Como é o meu testemunho lá no meu trabalho? Como é o meu testemunho no meu dia a dia? Eu estou salgando. As pessoas estão vendo Cristo. As pessoas estão vendo a luz de Cristo através das minhas boas obras e daquilo que eu faço. Ou às vezes as pessoas estão, gente, olha para mim. Quantos aí fora estão dizendo, antigamente dizia o meu sogro, o pastor Atílio, ele chegava num lugar, irmão, eu vi isso, porque eu já fui buscar coisas para ele. Ele falava, vai lá, pega lá tal coisa, e já conversei lá com o dono, está tudo certo, depois eu vou lá, vou passar lá e vou acertar. Eu chegava lá e falava, oi, tudo bem, eu sou genro do pastor Atílio, e eu vim aqui buscar tal coisa.
Ele falava, está ali, ó, pode levar. Pode levar, tá tudo certo, pode levar. Eu pegava e levava embora. Hoje em dia, irmão, você chega num lugar, você fala assim, e tem empresa perguntando, fala assim, você é crente? Você é crente? A pessoa fala, eu sou crente. Ah, então infelizmente nós não vamos poder vender. Não, mas como assim? Você vai pagar à vista? Não, ah, então infelizmente nós não vamos poder. Antigamente você entrava numa venda, um crente, pô, não, leva o que você quiser aí, pode levar, depois o senhor passa aqui e paga. Hoje em dia, está desse jeito. O testemunho está literalmente na UTI, irmão. O testemunho de muitos crentes da igreja cristã está na UTI, respirando por aparelhos, irmão. Hoje. E o Espírito Santo veio, quando eu estava preparando a mensagem, falar comigo, e eu não posso deixar de falar aquilo que Ele mandou eu falar. E é muito duro, irmão, ouvir isso. Mas é necessário que você ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos tirar o nosso testemunho da UTI. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Precisamos nos arrepender. Porque a religião não nos esconde de Deus. Dos olhos que tudo vê e tudo sabe. Aí nós chegamos em Mateus 23. Jesus falando de novo à multidão e aos seus discípulos. E o que Jesus vai falar à multidão e aos seus discípulos, meu irmão, minha irmã? Olha o que ele vai falar. Ele começa dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Por que as pessoas, por que a igreja hoje, irmão, busca nomes e cargos? Por quê? Porque eles querem sentar na cadeira de Moisés, mas não querem ter a responsabilidade de Moisés, a vida de Moisés, a renúncia de Moisés. Não querem. Não querem. Mas querem sentar na cadeira de Moisés. E Jesus começa a dizer aqui, ensinando seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, você vai fazer e observar tudo o que eles estão dizendo. Diga assim: eles sabem, têm conhecimento, estão cheios de conhecimento. É culto após culto, é mensagem após mensagem, é ensino após ensino. Estão ouvindo, estão aprendendo, estão cheios. Ovelhas que comeram, estão gordas, satisfeitas, conhecem a mensagem, sabem. Ouçam elas, pratiquem o que elas falam, mas não vivam como eles, porque eles falam e não vivem. Eles falam e não vivem. Irmão, olha para mim, querido. Jesus te chamou, te resgatou lá do inferno, do lamaçal do pecado e da morte. Você e eu, nós, culpados, condenados, sem ter a mínima chance de sair de lá, Ele vai e paga o preço na cruz por você e por mim.
Ele entrega a própria vida. O preço foi a vida do Filho de Deus e o sangue dele. E ele te resgata, e ele te perdoa, ele te justifica, ele te sela com o Espírito Santo dele, escreve teu nome no livro da vida, te dá dons, e começa a transformar a sua vida, e te encher dos benefícios dele. E o que nós fazemos? Como que nós respondemos a isso? Eu começo a receber. Eu começo a ter conhecimento e entendimento de tudo que Deus fez. Começo a conhecer. Mas não pratico na minha vida. Lá fora, como será que as pessoas nos conhecem? Ei, lá vai o crentinho lá. Não é o Cleitinho não lá da política, é o crentinho. Lá vai o crentinho. Ele vai na igreja só para enganar o pastor, ó, porque eu conheço ele. Sei não se o pastor conhece, mas eu conheço. Sabe que as pessoas estão falando assim? Irmão, já ouvi cada coisa. E o Espírito Santo veio hoje de manhã para dizer o seguinte: Deus está nos levantando, você e eu, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça é santa, irmão. Deus é santo, 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 diz o Senhor dos Exércitos. Ele é santo. E como corpo de Cristo, santificado por Ele, pela obra dele na cruz, nós precisamos viver como Paulo escreveu, em novidade de vida, dando testemunho. Porque o nosso velho homem morreu com Cristo. Nós precisamos viver uma nova vida. Porque o que passa disso é religião. Então talvez você está perdendo tempo aqui. Você deveria ir na igreja católica. Porque lá na igreja católica ninguém vai te ensinar a verdade, nem vai te cobrar nada. Não vão te cobrar. É só você ir no domingo na igreja. Agora, o que o inimigo está querendo? Fazer da igreja de Cristo a mesma coisa. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque nós estamos aqui conscientes do que somos hoje em Cristo e daquilo que estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para ser a continuação dele, daquilo que ele começou aqui nessa terra. Por isso ele diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Sal e luz. E olha o que ele está dizendo aqui. Quando nós vamos lá em Atos 1:8, olha só, o que está escrito lá? Mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até... Gente, olha para mim. Qualquer religião, seja religião evangélica, religião católica, religião espírita, qualquer tipo de religião, nunca salvou e nem vai salvar ninguém. Você pode ficar
Se essa igreja aqui tiver 300 anos e Jesus voltar até 300 anos, se você ficar sentado 300 anos aí, se você viver tudo isso, você não vai ser salvo de estar sentado aí. Você entende o que o pastor está falando? Quem salva é Cristo, é a fé em Cristo. E quando eu entrego a vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em mim com um propósito maior. Qual é o propósito do Espírito Santo estar em mim? Me fazer testemunha. Diga assim: o Espírito Santo veio habitar em mim para me capacitar, mesmo num corpo sujeito ao pecado e cheio de situações e lutas e situações ao meu redor. Ele veio para me capacitar a ser testemunha de Cristo, a dizer não para o pecado e sim para Cristo, para dizer não para essa situação e sim para aquilo que é de Deus. Você está entendendo? Porque está escrito que o Espírito Santo nos conduziria, Ele é o nosso guia que vai nos conduzir a toda verdade. Toda verdade. Agora, qual era a situação? Diga assim: falam e não fazem. Primeiro motivo porque o testemunho vai para a UTI: fala, mas não faz. O que Tiago escreveu? Tiago escreveu: a fé sem obras, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Tiago concluiu: olha, meu querido irmão e irmã, me mostra essa sua fé sem obra nenhuma, que não salga nada, que não faz diferença nenhuma, que não está revelando Cristo lá fora, mas ainda está impedindo que os outros entrem. Mostra essa sua fé sem obras, e eu, através da minha vida, da minha escolha, das minhas atitudes, eu vou te mostrar a minha fé. Eu vou te mostrar que creio. Eu vou te mostrar que amo. Por isso, tem um versículo na Bíblia que diz assim: este povo, disse Deus, me honra com os seus lábios. O que é honrar com o lábio? Glória a Deus. Uma outra forma de honrar com os lábios: chega na igreja e canta: o Senhor é bom, o Senhor é bom. E Ele é bom mesmo. E a sua misericórdia dura para sempre. E é mesmo, é verdade, está tudo verdade. Você está honrando a Jesus com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe. Diga: longe. Irmão, olha aqui, Deus, quando Ele nos vê entrar por aquelas portas ali, Ele não está olhando a sua aparência, Ele está olhando o seu coração. O mais importante é que o seu coração esteja perto de quem? Dele. Seu coração perto dele. Porque muitas pessoas hoje em dia, irmão, adoram a Deus só com os lábios, honram a Deus, entre aspas, só com os lábios, mas as suas atitudes e a sua vida não faz. E aí o testemunho, o qual o Espírito Santo está em você e em mim, para nos fortalecer, para dar testemunho, nós acabamos indo parar na UTI. O nosso testemunho está muitas vezes na UTI, respirando por aparelhos, a ponto de morrer. De verdade, irmão, testemunho pode morrer? Pode. Ei, olha para mim, testemunho pode morrer? Pode. Tem crente que já não dá testemunho nenhum, pelo contrário, já morreu o bom testemunho, agora ele está dando mau testemunho, porque o bom morreu. Por enquanto, o Espírito Santo está dizendo: irmão, Deus está te alertando, falando com você, falando comigo, porque antes de eu pregar para você, eu estou pregando para mim. Deus fala com a gente,
Deus fala com você, Deus fala comigo. Nós precisamos tirar o nosso testemunho da UTI. Se é o teu caso, precisa tirar o testemunho da UTI. Como? Ouvindo Deus, se arrependendo e passando a ouvir a Deus e praticar aquilo que você tem aprendido. Porque se eu ouço, aprendo, conheço e não pratico, eu me torno o quê? Fariseu, hipócrita, como Jesus está falando aqui, ensinando. E Ele está ensinando para os seus discípulos. Falou, olha, cuidado com isso aqui. Porque senão a linha é muito tênue. Você pode falar como um crente, mas não viver como um. Você pode cantar como um crente de verdade, mas não viver como um. Mateus 7, 22 e 23. Olha só como é sério isso aqui. Final do sermão da montanha. Olha só o que Jesus disse. Nem todo o que me diz, nem todo o que me diz. Você está vendo? Jesus escreveu nem todo o que me faz. Está escrito faz aí? Está escrito o quê? Diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Oh meu Deus, diga aquele que faz. Diga, Deus está à procura daquele que faz. Deus te chamou para fazer. Porque o meu fazer diz muito sobre quem eu sou. O meu falar diz muito pouco de quem eu sou. Porque como diz o ditado, falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. E por que o papagaio fala? Porque ele convive tanto num ambiente que ele aprende, não é verdade? Será, irmão? A gente tem que tomar cuidado para não virar crente papagaio. Porque eu vivo tanto num ambiente que eu... Ô glória! Ô glória! Ô glória! Eu ouço tanto o povo da glória, eu começo da glória. Mas não significa que a minha vida está glorificando o nome dele. Existe uma distância imensa entre isso. Por isso está escrito aqui: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, mais uma vez, dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios. Por que expulsou o demônio? Porque falou no nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. É porque no nome de Jesus há todo poder no céu e na terra e debaixo da terra. Entende isso? E em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente: eu nunca conheci você. Gente, como é isso aqui? Diga, eu nunca. Sabe por que tem gente que vive certas coisas nessa vida? Porque, irmão, brinca com aquilo que não deve brincar. E eu posso dizer uma coisa para você: muito cedo, algumas coisas, às vezes a pessoa já começa a provar. A mão de Deus não brinca, já começa a pesar. Mas infelizmente, irmão, se você não se arrepender, irmão ou irmã,
o que virá adiante vai ser muito duro para você. Eu não brinco com as coisas de Deus. Porque brincar com o diabo é ruim. Brincar com Deus, irmão, é o fim para você. Porque do diabo Deus te livra, mas de Deus quem vai te livrar? Você está ouvindo o que eu estou falando? Para de brincar de ser crente. Para de brincar de ser evangélico. Você está enganando quem? Deus? Não. Sua mãe, seu pai? Pastor? Não. Você está enganando você mesmo. Você está se enganando. E o Espírito Santo me trouxe essa mensagem, sabe por quê? Porque Deus te ama. Vai falar, pastor, um negócio duro desse? É. Porque Deus corrige a quem ama e o filho a quem quer bem. Ouça. Ouça. Se arrependa. Se arrependa. Para que assim brilhe a vossa luz entre os homens. E eles vejam as suas obras, a sua vida transformada. E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha o que Deus diz. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Isso aqui é Jesus que pregou isso aqui. Eu nunca vos conheci. Já pensou o dia que você chegar diante dele, se ele olhar no teu olho e falar, eu nunca te conheci? Gente, não. Eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Não que falam mal, mas que praticam o mal. Segunda coisa, olha lá. Verso 4, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Sabe qual é outra característica? Que você está se tornando um fariseu, que você está longe, seu coração está ficando longe do eterno, seu coração está ficando longe de Deus. Você está glorificando com o lábio, mas o coração está ficando... Sabe qual é? Primeiro, fala, mas não faz. Segundo, cobra, mas não faz. A pessoa que está se afastando de Deus passa a julgar todo mundo. Aquele que está se esforçando, aquele que está buscando, aquele que está se humilhando, aquele que está procurando acertar, amar a Deus, servir a Deus, aquela pessoa passa a criticar, falar mal dessa pessoa. Critica, fala, aponta dedo. Mas nem com um dedinho ela procura fazer metade do que está cobrando o outro. Cobrando como? Ah, sabe por que eu vou sair dessa igreja? Porque ninguém liga para mim. Ninguém liga. Ninguém me liga. Ninguém fala nada, ninguém me ama. Tá bom. Para quem você ligou essa semana? Para quem você ligou essa semana aqui da igreja para dizer que você ama? Com quem aqui da igreja você se preocupou? Hipocrisia, irmão. Farisaísmo barato. Tem gente ainda que fala, não foi me visitar. Não foi me visitar. Aquele irmão não me deu paz do Senhor. Não deu. Não me deu paz. Olha para mim aqui. Para quantos você deu paz do Senhor hoje?
Gente, presta atenção. Eles cobravam, mas não viviam. Coração longe do eterno. Coração longe de Deus. Sim ou não? Eu tenho que fazer, isso é cristianismo. Eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Vou repetir. Isso é cristianismo. Eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. O que passa disso é farisaísmo barato. Por isso, se a gente aprendesse isso, casamentos seriam salvos, certo? Ambientes seriam transformados, você teria mais comunhão e mais amizade com todos. Por quê? Porque a pessoa fica olhando dizendo, olha, ninguém vem conversar comigo, você está vendo? Eu termino o culto, eles vão conversar com o irmão, vai conversar com outros, ficam lá, e eu fico aqui sozinha, eu fico sozinho, ninguém liga para mim, ninguém vem falar comigo. Mas deixa eu te perguntar, quando termina o culto, você vai falar com alguém? Você chega perto de alguém? Você vai lá para conversar com alguém? Eles cobravam, mas não viviam. Sim ou não? O que mais, irmão? A hora passa muito rápido. Deixa eu ver que oração aqui que eu me empolgo. Eu preciso terminar. O que mais? Vamos continuar aqui. Olha o verso 13. Tinha que ser 13, né, irmão? Tinha que ser 13 o versículo. Eu não podia perder esse momento, irmão. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham, olha que coisa forte, irmão, fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão tentando entrar. Gente, ei, quando o testemunho vai para a UTI, quando o nosso testemunho, bom testemunho morreu, e a gente está dando um péssimo testemunho, irmão, além da gente não entrar, está se enganando, e se Jesus voltar hoje, vai ficar aqui, ei, ainda não deixa os outros, porque o mau testemunho leva os outros a dizer, está vendo, para ser crente desse jeito aí, é melhor ficar onde eu estou. Para ser crente desse jeito aí, o que? Isso daí quer ser evangélico, quer ir na igreja? Se for para ser desse jeito aí, deixa eu onde eu estou. Porque daí o crente vai, o crente vai fazer festa na família. E deixa lá umas geladas lá na geladeira, né? Deixa umas geladas, é assim que o povo chama? É que eu não vou falar o nome aqui, porque vai que eu tomo processo, está sendo aí transmitido, vai que eu falo o nome de algum aqui, eu sou processado. Mas deixa lá gelada na geladeira, não é? Aí chega os parentes lá, para agradar os parentes, falou, ó, lá na geladeira tem uma gelada. Aí o parente, pô, meu, você é o cara, hein, meu. Você é o cara mesmo, hein. Vai lá na geladeira, abre a gelada, toma a gelada. Aí ele toma várias geladas, começa a falar besteira lá na sua casa. É ou não é? Fora outras coisas que podem acontecer, não vou nem continuar aqui. Você dá um péssimo testemunho.
Às vezes quando eu vou casar algumas pessoas, eu falo assim, gente, você vai casar? Vou. No seu casamento, na festa de casamento, só tem uma pessoa que você deve agradar. Deus. Porque foi Ele que uniu vocês, e é Ele que vai estar com vocês 24 horas, todos os dias, seja nos momentos bons ou ruins. Aí tem gente, irmão, que faz festa para agradar parente. E desagrada Jesus. E o versículo, assim brilhe a vossa luz entre os homens, entre os outros, para que vejam a sua diferença, já não está salgando, já não está, a luz já está no lugar errado, né? Ah, só hoje, pastor, não tem problema, só hoje. Eu vou colocar a luz aqui embaixo, aqui, ó. Eu costumo dizer em casa para os meus filhos, olha, eles já são de maior já. Eu não tenho mais criança em casa, eu tenho uma filha de 21 e um que vai fazer 26. Mas agora eles vêm pedir conselho para mim, graças a Deus, porque vem. Mas quando eles vêm pedir conselho, eu falo, ó, é assim, assim, assim. Mas você ora e Deus vai falar com você. Porque antes de você ser minha filha ou meu filho, você é filho e filha de Deus. Se você me agradar aqui, isso é bom, mas não pode te trazer tanto retorno assim. Traz retorno, porque a Bíblia diz que quando a gente honra pai e mãe, a gente é abençoado. Mas se você agradar a Deus, aí Deus pode fazer maravilhas na sua vida, não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua geração. Entende isso? Agora olha o verso 23, nós vamos encerrar já já. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Agora olha isso aqui, irmão, no verso 24. Guias cegos, corram um mosquito, mas engolem um camelo. Você anda coando mosquito e engolindo camelo? Você anda coando mosquito e engolindo camelo? Pastor, não estou entendendo o que é coar mosquito e engolir camelo. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Sabe o que é mosquito? Pastor, vamos usar o exemplo. Pastor, estou muito chateado. Verdade, irmão. Estou muito chateado. Por quê? Porque os irmãos não me amam lá na igreja. Eles não me deram paz do Senhor. Eles não vêm conversar, eles não me amam. Os irmãos não me amam. Não me amam, pastor, estou muito chateado. Estou pensando seriamente em sair da igreja. Olha que mosquitinho bem coado, hein? Você viu o que é coar um mosquitinho? Hã? Isso é coar mosquito. Agora essa mesma pessoa que falou isso, que os irmãos não amam, está sendo filmada. Imagina a câmerazinha do céu, amém? Saiu da igreja, foi comer um lanche junto com 2 ou 3 ali, que estão se achando muito afastados, isolados, porque não recebem paz do Senhor. O que eles começam a fazer? Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal, ó, engolindo o camelão, ó. Olha como engole gostoso o camelo, hein? Hã? Passa maionese, já aproveita a maionese do lanche, passa no camelo,
joga um ketchup para ver se desce o camelo mais fácil. É ou não é? E aí ficar falando lá, não, porque aquele irmão lá, aquele irmão é isso, porque aquele pastor é aquilo, porque o louvor é horrível, porque o irmão não sei o quê, e porque o outro sei que tal, e uma maledicência lascada, irmão. Olha o camelão aí, comendo camelo. Tem gente que coa mosquito e come camelo. Você quer ver outro exemplo? A Bíblia mesmo dá. Os fariseus iam lá, ficava lá, né? Lembra daquele texto? Eu dou o meu dízimo, eu não faço que nem esse publicano, esse pecador, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Olha aí, está coando o mosquitinho. Coando. Só que Jesus uma vez pegou e falou, ó, o negócio é o seguinte. Vocês usam a tradição de vocês para desonrar seu pai e sua mãe. Então o que vocês precisam é de arrependimento, parar de roubar o pai e a mãe de vocês e passar a honrar seu pai e sua mãe. Jesus vai na ferida mesmo, irmão, por isso que eu gosto. Jesus ele vai lá e mostrou, ó, você está comendo um camelo aí, você está coando mosquito, mas está engolindo um camelo. Então, irmão, para desse negócio de picuinha, de não sei o quê, de fala. Para com isso, irmão. Para de coar mosquito. O que você precisa fazer é parar de engolir camelo, de comer camelo, de dar mau testemunho. Entende? De aceitar coisas que realmente são sérias. É ou não é? Tem gente reclamando dessas coisas, mas indo para a festa do mundo, bebendo escondido, vendo pornografia escondido, indo para o motel com o namorado, ou com a namorada. Ei, e aí? Aí eu como mosquito, mas eu como camelo? Você acha que Deus não está vendo, irmão? Um dia uma pessoa chegou para mim, irmão, eu não sabia o que falar para ela. Por Deus que está no céu. E Deus me ajude, irmão, eu não sabia o que falar. Eu sou pastor já há quase 30 anos, que é a idade do meu filho. Mas eu não sabia o que falar. Tem pastores aqui, talvez você depois me fale, mas eu não sabia o que falar. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, os jovens aqui dessa igreja, parece tudo muito maravilhoso, mas termina a reunião de jovens aqui, tem muitos deles que estão indo para o motel depois da reunião. Eu fiquei olhando aquele irmão me falar isso. Você já imaginou o coração de Deus como fica nessa situação, irmão? Ele deu a vida dele na cruz por você, derramou o sangue dele, pagou um alto preço, para que você seja sal e luz. E você fica coando mosquito e comendo camelo, aceitando pecados na sua vida. Irmão, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não se engane, o pecado vai matar você. Então o que eu preciso? Eu coloquei aqui, aparentam, diga comigo, aparentam, mas não vivem. Então olha só, repetindo, falam, mas não vivem, cobram, mas não vivem, aparentam, mas não vivem.
aparenta uma pureza, um negócio, mas não vive. Sabe o que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Lê lá depois em Lucas. Deus vai permitir com que o diabo faça isso aqui com você, vai levar você lá no fundo do poço para você querer comer comida de porco, bolota de porco. É isso que o diabo faz. Ele leva aquele que conhece a verdade, conhece a palavra, mas brinca com Deus, não pratica, fica coando mosquito e comendo camelo, vai levar você lá. Eu tive falando com um irmão essa semana, que trabalha numa casa de recuperação, eu não vou falar nome, muito conhecido aqui, uma benção. Ele me disse uma frase, irmão, que no telefone, que eu fiquei pensando nela a semana inteira. Ele falou assim: pastor, às vezes tem pessoas que só vão entender, compreender e aprender quando eles forem lá na situação do filho pródigo. Sabe? Perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu tudo, está desejando comer a comida dos porcos, as bolotas. Ele disse, só lá, naquele momento, é que a pessoa às vezes desperta e acorda. Mas irmão, olha para mim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, acorda agora, ouça a palavra de Deus, se arrependa agora. Você não precisa passar por isso, mas se a gente não se arrepende, fatalmente vai passar. E por último, ai de vocês, verso 27, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A última coisa, diga comigo, pintam, mas não vivem. Você gosta de pintar, irmão? Quem gosta de pintar? Não, pintar mesmo, de pintar. Pode levantar, não precisa ficar com medo, né, irmão? Não é, é de pintar mesmo. Por que eu pinto? Já viu, quem é corretor? Tem algum corretor de imóveis aqui? Tem? Ou que já mexeu com isso? Tem alguém? Tem? Já mexeu, filha? Já? Olha aí. Como é que é o corretor de imóveis? Gente, eu não estou falando mal de corretor, né? Não estou falando mal aqui. Mas como é que você vê corretor de imóveis? Olha aí. Como é que é corretor de imóveis? Tem muitos bons corretores de imóveis. Tem muitas boas imobiliárias, graças a Deus. Mas o que o povo costuma fazer? Entrou no quarto, tem trinco, infiltração. Foi no outro quarto, outra infiltração, não sei o que, para papá. O que é que a pessoa faz? Dá uma pintada? Você não, né, filha? Graças a Deus, não, eu sei. Não, isso eu tenho certeza. Você está no rol das boas corretoras e pessoas que trabalham com imóvel. Mas o que faz os ruins? Dão uma pintada, certo ou não? Dá uma maquiada, dá um tapa. Eu dou um tapa, dá para passar. Dá para passar. E na maioria das vezes passa, não é verdade? Sim ou não? Passa. Passa.
Só que o tempo vai mostrar o quê? O problema. Diga assim: pintar nunca resolve o problema. Mais tarde, o problema está ali. E pode aparecer numa dimensão. Então, irmão, vida cristã não tem como dar um tapa, não tem como pintar, não tem como dar jeito. Ei, olha para mim. Vida cristã não tem jeito de dar uma pintada, dar um jeito, dar uma ajeitada. Não tem jeito de fazer isso, irmão. Não tem jeito. Vida cristã, Jesus disse, e eu vou terminar com essa palavra: a sua palavra seja sim, 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 sim. O que sair disso é de quem? Do diabo, irmão. Dar jeito e pintar é do cão, é do diabo, é do outro. Sim, Senhor, eu me arrependo. Sim, Senhor, eu preciso. Sim, Senhor, eu vou viver para a sua glória, porque o mínimo que eu posso fazer por tudo que o Senhor fez por mim é viver para a tua glória. Amém? E vou viver como sal e como luz, porque o Senhor me chamou para ser sal e luz. O Senhor disse que eu sou em ti, então eu serei. Amém? Porque através das minhas obras, do meu dia a dia, da minha vida, eles vão ver o Senhor e vão glorificar o teu nome por isso. Irmão, está na hora de tirar o testemunho da UTI. Estamos chegando no final do ano, nada melhor do que você tomar uma decisão e dizer: não viverei mais ano nenhum do jeito que eu tenho vivido, coando mosquito e comendo camelo, dando uma pintada para disfarçar a situação. Chega, chega. Eu quero que Deus venha transformar minha vida. Eu quero ser aquilo que Deus sonhou e quer fazer de mim: sal da terra e luz do mundo. Sim ou não, irmão? Amém ou não amém? Difícil hoje, hein, irmão? Tá gostando, né? Quem é crente gosta, irmão. Nossa, Jesus do céu. Quem é crente gosta demais de ouvir palavra assim. Vibra. Agora, quem coa mosquito e engole camelo é duro. Mas hoje é o dia do arrependimento. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, não se preocupe, nem para vir aqui na frente. Só você ficar de pé, nós vamos orar. Isso, fica de pé. Eu queria que agora você falasse com Deus, irmão. Como é maravilhoso ser igreja, irmão. Como é maravilhoso ser o filho mais velho, que Deus olhou para ele, porque o filho mais velho disse para o pai: pai, eu sempre estou contigo, eu nunca infringi nenhuma das regras, das situações aqui, eu sempre estive com o Senhor, e vivendo para o Senhor. Por que o Senhor não me dá um cabritinho para mim se alegrar com os meus amigos? E esse teu filho que estava lá, desperdiçou a vida dele com meretriz, e gastou tudo, e fez tudo errado, o Senhor mata o novilho cevado para ele. Por quê? Porque assim é o amor de Deus, irmão. Porque Deus não está preocupado com quem sabe os 50, 60, 80 justos que estão aqui hoje nessa igreja. Mas Deus está preocupado com você que precisa voltar
E Ele quer pôr um anel no seu dedo, quer pôr uma veste nova em você, uma veste branca, lavar você, perdoar você, te pôr uma veste nova, te pôr um anel no dedo, te pôr uma sandália no pé e dizer: você não mais vai viver assim, escravo, escrava do pecado, vivendo longe do meu propósito, se afastando de mim. Não, eu recebo você de volta. Você é meu filho, você é minha filha. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Vamos tirar o nosso testemunho da UTI. Hoje é o dia de fazer isso através da sua decisão, da sua oração. Então eu queria que você que deseja isso, está todo mundo de olho fechado, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Se você deseja isso, só põe a mão no teu coração. Você não precisa levantar a mão, nada. Só põe a mão no teu coração. A Bíblia diz que é do coração que procede as saídas da vida. Põe a mão no teu coração e diga: Deus, me perdoa. Me perdoa, meu Deus, por ter deixado meu testemunho chegar na UTI. Mas eu, Senhor, resolvo nessa noite, Deus, eu resolvo. Eu me arrependo. Eu te peço perdão. Eu digo: Deus, perdoa, Deus, o meu pecado. Perdoa, Senhor. Muitas vezes ficar brincando, meu Deus, de ser cristão, brincando de ser crente, meu Deus, falando, mas não vivendo, cobrando, mas não vivendo, aparentando, mas não vivendo, pintando, dando jeito constantemente, mas não vivendo. Meu Deus, não, chega, Deus, hoje é o dia, Deus, que eu estou saindo da UTI, estou saindo dessa situação, em nome de Jesus, estou saindo agora, eu não quero mais, Jesus, eu preciso de Ti. Então diga isso para Ele: Jesus, me perdoa. Diga só para Ele: Jesus, me perdoa, me tira daqui, muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha história, transforma os meus dias, transforma a minha caminhada, para que eu possa ser aquilo que o Senhor diz que eu sou sal, que eu sou luz, que eu estou fazendo a diferença, e os homens vão olhar para a minha vida, para o meu viver, e o meu viver vai levá-los a glorificar o Teu nome e a desejar a mesma coisa para a vida deles. Então diga isso para Ele agora: Jesus, eu quero Te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero Te agradecer por esta igreja, por cada filho, por cada filha preciosa e precioso do Senhor aqui. São Teus filhos, são Teus escolhidos, Pai. E o Senhor está falando com cada um deles. O Senhor está falando porque o Senhor os ama. Aqui o Senhor estava ensinando os discípulos e a multidão, e o Senhor está falando com cada um. Se ele é discípulo já, Deus, louvado seja o Teu nome. Ele vai entender, ele vai receber, ele vai tomar posse dessa palavra, ele vai aprender, ele vai tirar muitas vezes o testemunho da UTI de situações, Pai, que vem ocorrendo. Agora, se faz parte da multidão, o Senhor pode não só trazer arrependimento, um novo nascimento de verdade, e levá-los a viver, Pai, realmente no reino do Senhor, e a viver como filho e filha, como sal e luz, e viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, meu Deus, eu Te peço agora, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja, e que nessa noite, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor toque, o Senhor convença, o Senhor fale, o Senhor tire essas pessoas que muitas vezes estão
dando passos largos num caminho de morte, enganando a si mesmo, coando mosquito e comendo camelo. Mas, meu Deus, hoje o Senhor veio para resgatar. O Senhor veio, Deus, para mudar a rota, para que eles possam viver, Pai, aquilo que o Senhor tem, e não sejam levados, Senhor, aquilo que o filho pródigo teve que passar. Não, Deus, que eles ouçam agora, Espírito Santo, que eles sejam convencidos, que eles tomem a decisão, e que o Senhor venha abençoá-los, na frente, atrás, de um lado e do outro. O Senhor venha, Deus, fortalecendo eles, ajudando eles a dizer não, ajudando eles, Pai, despertando neles fome e sede pelo Senhor, pelas tuas coisas, ó Deus, por buscar o Senhor, por estar vivendo e praticando, meu Deus, a piedade na vida deles, uma vida piedosa, buscando o Senhor, buscando a tua face, conhecendo mais o Senhor, se envolvendo com as coisas do Senhor e servindo ao Senhor, como fez o filho mais velho. E o Senhor olhou para ele e disse: filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Aleluia, aleluia. Jesus faz isso na vida de cada filho, de cada filha tua, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que ainda vão ouvir durante a semana, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, agora nesse momento, orando juntos, seja aqui perto ou seja longe. O Senhor realiza esta obra, o Senhor venha transformar, o Senhor venha mudar. Jesus, nós nos arrependemos, Deus, nos perdoa, Pai, perdoa práticas que não condizem com o teu reino, contigo. Perdoa práticas, perdoa ausência de atitudes, porque não pecamos só por fazer, mas pecamos por saber o que fazer e não fazer, Pai. Deus nos perdoa, perdoa a nossa vida, nos transforma, nos molda. Espírito Santo, gera cada dia mais o que é de Cristo em nós, cada dia mais o que é de Cristo em nós, a beleza de Cristo, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, a bondade de Cristo, a fidelidade de Cristo, a justiça de Cristo, a alegria de Cristo, a paz de Cristo. Meu Deus, a benignidade de Cristo vai gerando isso em nós. É o que nós pedimos, Senhor, e cremos que o Senhor já está fazendo. O Senhor está de braços abertos, Pai, esperando que a gente corra. E na verdade nós não somos dignos de ser chamados teus filhos. Nós não somos dignos de ser chamados teus filhos. Mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício, do sangue, o Senhor nos fez, Pai, dignos dessa graça. E o Senhor derrama sobre nós como presente, Pai, imerecido, mas um presente, o perdão, a salvação, a vida nova em Cristo Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Diga comigo assim: eu, nesta noite, diante de Deus, diante dos céus, diante dos anjos, diante de todas as testemunhas, eu declaro: Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, e na minha vida não há outro sentado no trono da minha vida a não ser Ele. Jesus
eu me arrependo dos meus pecados, de práticas que não condizem com o Senhor, com a tua santidade, com a tua justiça, com a tua pureza, com a tua palavra. E a partir de hoje, Senhor, limpa minha vida das obras mortas, para que eu possa servir diariamente ao Deus vivo, Salvador e Redentor da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus, porque Ele... Irmãos, nós já passamos bastante horário, só mais uma oração. Obrigado. Queria que você estendesse a mão aqui, vamos orar. Você vê, irmão, como Deus faz as coisas? Não tem nenhuma visita hoje aqui, ó. Todos aqui, graças a Deus, já fazem parte dessa família. Amém? Sabe por que Deus não trouxe visita nenhuma aqui? Porque era essa palavra que Ele queria que trouxesse hoje aqui. Você viu como a gente vê e entende quando Deus está falando as coisas? Agora sabe o que vai acontecer se essa palavra gerar fruto na sua vida? No próximo culto vai ter um monte de visita aqui. Que Deus vai começar a usar a sua vida e as pessoas vão ver mudança na sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por cada nome. Abençoe, estão precisando, Pai, de um toque, receber saúde, livramento na sua vida. Visita com a tua glória, com o teu poder. Visita agora, em nome de Jesus Cristo. Faz um milagre, opera um milagre agora. Te agradecemos pela vida do nosso irmão João, pelo milagre, porque o Senhor o tocou e restaurou o seu pulmão. E eu tenho certeza, Pai, que semana que vem ele vai estar aqui conosco, essa semana que já se iniciou. E eu tenho a certeza que Ele vai dar testemunho, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor cuida dos seus. Obrigado, Pai, abençoa o nosso irmão Paraná, faz um milagre na sua vida, toca a sua vida, tira toda essa dor dele, em nome de Jesus, Pai, esse mal desapareça do corpo dele, Pai, faz a obra, gera um milagre na vida da nossa irmã Ione, na vida do nosso irmão Arildo, na vida de tantos outros irmãos que estão precisando de um toque, de uma cura, na vida da minha mãe Cecília. Vai tocando, Pai, vai operando, vai realizando milagre, vai curando, Jesus. A vida da Helena, visita a vida dela, Pai, naquele hospital, naquela UTI, opera um milagre, Pai, levanta ela. O Senhor pode, Pai, dar a ela mais dias, meses, anos de vida, Pai. O Senhor pode fazer, eu creio, como o Senhor mandou o profeta voltar e dizer ao rei: levanta, porque Deus ouviu a sua oração. E Ele está te dando mais 15 anos, louvado seja o teu nome. O Senhor é Deus de misericórdia, que faz milagre, opera, Deus, na vida da Manuela também, curando, sarando ela, e na vida de todos aqueles que estão doentes, na vida da nossa irmã Sônia, visita ela, abençoa a sua perna, restaurando, tirando toda a dor, curando ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os irmãos, Pai, que precisam do toque da cura do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. E antes de você ir embora, Deus abençoe. Vou despedir dos irmãos que estão em casa. Deus abençoe, vai na graça e na paz. Deus abençoe, vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Por que eu não falei antes? Vou falar só agora sem a live, porque você pode me ouvir.